No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo da China anuncia a detecção de amostras de frango brasileiro congeladas contaminadas pelo novo coronavírus. Israel e a Arábia Saudita assinam um histórico acordo de paz com intermediação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Maioria do Supremo Tribunal Federal decide que repasse de informações do governo à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, só deve ser feito com motivação específica e conforme o interesse público. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Félix Fischer revoga a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e ex-assessor da família Bolsonaro terá de voltar à prisão. Essas e outras notícias da edição desta sexta-feira, 14 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem nós tivemos a notícia preocupante vinda do governo da China, que detectou amostras de asas de frango congeladas importadas do Brasil de um frigorífico localizado em Santa Catarina, com resultado positivo para o novo coronavírus. Pelo comunicado, essas amostras teriam sido retiradas da superfície da ave, diferente de outras que tiveram a confirmação de contaminação pela Covid-19 a partir de material recolhido das embalagens. O exame foi feito no distrito de Longangdeu e deu positivo na última terça-feira. O resultado foi confirmado em um exame feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças local. A empresa brasileira responsável pela produção do frango questiona a presença do vírus, especialmente por conta de o lote ter sido transportado congelado por 40 dias até o país asiático. A Organização Mundial da Saúde avisou que não é necessário pânico por conta deste episódio e que não há problemas com a cadeia alimentar. Apesar da contaminação descoberta, o governo chinês afirmou que, por enquanto, ainda não vai estabelecer restrições para importações brasileiras, apesar de já haver a suspensão das exportações de 7 frigoríficos nacionais por conta da pandemia. E esse é o grande problema que se coloca. Apesar de todo o esforço do governo de Jair Bolsonaro para mudar este panorama através de ataques frequentes e gratuitos aos chineses, o país asiático ainda é o maior parceiro comercial do Brasil. Um boicote chinês à nossa carne por conta de questões sanitárias pode trazer sérias repercussões em todo o mundo, ainda mais em um momento de crise econômica generalizada. Também no cenário internacional, foi anunciado o estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita, que levará à normalização das relações diplomáticas entre as duas nações do Oriente Médio. As informações dão conta de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria intermediado as tratativas. Pelo acordo, segundo informações da agência Reuters, Israel concorda em suspender a aplicação da Declaração de Soberania a áreas da Cisjordânia que vinha discutindo anexar. Autoridades estadunidenses dizem que o tratado de paz vinha sendo negociado há meses. Fato é que Donald Trump busca de todas as formas melhorar sua imagem nos Estados Unidos em busca da agora improvável reeleição em novembro. Ainda mais após o anúncio pelo Partido Democrata do nome da senadora Kamala Harris para vice na chapa de Joe Biden,
que deve incorporar ainda mais o tema da igualdade racial nas eleições norte-americanas. Já aqui no Brasil, a situação do presidente Jair Bolsonaro segue se complicando. De acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo, a personal trainer Natália Queiroz, filha do ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, repassava quase 80% dos seus salários ao pai quando estava empregada no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em Brasília. As informações constam nos extratos bancários da jovem levantados a partir da quebra de sigilo autorizada pela Justiça. Natália transferiu mais de R$150 mil para a conta do policial militar aposentado de janeiro de 2017 a setembro de 2018. A dinâmica desses repasses seria a mesma sustentada pelo Ministério Público do Rio no esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Alerj. Curiosamente, os repasses mensais da personal trainer para o pai foram interrompidos logo após o suposto vazamento de informações ao filho do presidente da República sobre as investigações que envolviam seu mandato. Só acredita em coincidência quem quer. Está mais do que evidente que esse esquema de repasse ilegal de verbas públicas ocorre há muito tempo na família Bolsonaro. Não por acaso foram descobertos aqueles depósitos que somaram R$89 mil na conta da primeira-dama Michele pelo mesmo Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia. Não por acaso surgiu a notícia de que a ex-esposa de Bolsonaro, Rogéria, comprou um imóvel em 1996, quando ambos ainda eram casados, pagando R$95 mil em dinheiro vivo. Imaginem quanto representava esse valor 24 anos atrás, logo após o estabelecimento do Plano Real. Ou seja, há muita sujeira por trás dessas histórias e nós devemos pressionar a Justiça para que investigue tais acusações gravíssimas envolvendo o chefe do Executivo. Enquanto isso, Bolsonaro segue atendendo aos anseios do grande capital, reafirmando seu compromisso com o teto de gastos, com as privatizações das nossas estatais, com a agenda de reformas patrocinada por Paulo Guedes e que conta com o auxílio luxuoso desse agente da banca chamado Rodrigo Maia. Precisamos denunciar dia após dia essa turma para que nosso país não seja entregue de mão beijada aos interesses internacionais. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET,
uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer grande falar com você e com seus ouvintes. Luiz Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Luiz Eduardo, eu gostaria de começar por um tema que surgiu há 2 semanas, mas não sai do noticiário tamanho sua gravidade, que é a produção desse dossiê pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o nome de 579 servidores e acadêmicos que se colocaram publicamente como antifascistas. Seu nome também está nessa lista, não é isso, Luiz Eduardo? Primeiro eu queria saber a sua opinião a respeito desse documento, que tem o claro intuito de intimidar os opositores de um governo identificado em diversas ocasiões com práticas fascistizantes. Pois é, Anderson, de fato a sua pergunta já de alguma maneira encaminha a resposta, porque um dossiê, o relatório, seja lá o nome que se queira dar, a uma espionagem, arapongagem, ou pseudo-investigação conduzida sigilosamente, clandestinamente, no coração do Ministério da Justiça, que é coração do governo federal, evidentemente tem o propósito de intimidar. Não é? Qual é a intenção? Porque se fosse uma intenção coberta, protegida legalmente, ela se daria com o respaldo da Justiça, do Ministério Público, ela teria de seguir certos procedimentos. Haveria uma acusação, por exemplo. A acusação daria lugar à investigação, o direito ao contraditório, defesa, isso se encaminharia sob forma de denúncia para o judiciário, e esse seria o trâmite normal. Não há nada disso. Não há uma acusação formal, não há nenhuma investigação no sentido legal, institucional, não é? Não se trata de um trabalho policial ou envolvendo promotores, procuradores. Se trata, portanto, de espionagem, né? No sentido mais trivial da palavra. E qual o sentido disso? Qual o propósito? Por que a escolha dessas pessoas e não de outras? Pelo que se sabe, porque até o momento tudo isso permanece à sombra, não é? Pelo que se sabe, a suposta acusação seria a de que nós, citados no tal dossiê ou relatório, seríamos antifascistas. Bom, e no que me diz respeito, é verdade, eu sou antifascista, né? Eu defendo a democracia. O curioso é justamente isso, porque a nossa Constituição Federal é antifascista, não é? Eu suponho que todos os que somos e todas as que são democratas são antifascistas, a definição natural é essa, né? De que maneira nós estaríamos representando uma ameaça à ordem legal, institucional, republicana, ao Estado Democrático de Direito, por defendê-lo, por defender a Constituição, por defender o Estado Democrático de Direito contra as ameaças do fascismo. É extraordinário isso. E, de alguma maneira, como nos trata como se fôssemos inimigos, né? O próprio governo se coloca na posição do alvo da crítica do antifascismo, ou seja, se identifica com o fascismo tacitamente, indiretamente. O que é realmente chocante, mas, enfim, desse governo nada mais deveria nos chocar a essa altura do campeonato. Depois de saber que seu nome está nessa lista, Luiz Eduardo, você pretende tomar algum tipo de iniciativa contra o governo federal?
Você acha possível uma ação judicial contra o Ministério da Justiça e Segurança Pública por ser vítima de perseguição política? Eu já tomei providências legais e é necessário que isso seja feito, porque o método de ação desse governo parece ser o da tentativa e erro, ensaio e erro. Avanços na direção do autoritarismo, do fechamento do regime, da ditadura, da derrocada das instituições democráticas e recuo depois que os limites lhes são impostos, né? Então, a cada avanço, há uma espécie de calibragem, recuo, retomada. E tudo dependendo, portanto, da resistência da sociedade civil e das instituições democráticas. Na medida em que são impostos limites a esses avanços autoritários, o governo vê-se obrigado a recuar. E, portanto, é absolutamente indispensável que os limites lhe sejam impostos a todo instante. Se nós hesitarmos na afirmação dos direitos, se hesitarmos, se vacilarmos na defesa da democracia e das instituições, e utilizando todos os instrumentos legais e políticos para isso, o governo, então, não recua e continua avançando. E vai destroçando a democracia, como aconteceu, por exemplo, na Hungria, na Polônia, as experiências desse método sendo aplicado. O autoritarismo vai se infiltrando nas instituições, vai corroendo os limites legais, vai alterando o quadro normativo, vai promovendo mudanças que parecem diminutas e irrelevantes nos parâmetros legais, e aos poucos esse avanço se consolida e as sombras vão se impondo, né? Então é muito importante que haja a resistência, que haja a defesa da legalidade, e nesse caso eu tomei as providências legais. O primeiro passo é saber se isso existe ou não, e o que é que existe e por quê, né? Então o Ministério da Justiça foi instado por mim, por meio do recurso legal, dos procedimentos legais, a se pronunciar, dizendo se é fato ou não que existe, de fato ou não, um relatório, um dossiê, o que seja, envolvendo o meu nome, e por quê, e de que maneira está sendo feito, e quais são as suspeitas, de que se trata, até para que, então, em seguida, eu possa tomar as próximas medidas legais que vão decorrer da informação original. Se ela não vier, há, então, um outro passo a ser dado na direção das exigências que vão se afirmando sucessiva e progressivamente nas instâncias superiores, até que o Ministério ofereça todas as informações às quais os, entre aspas, suspeitos ou acusados têm direito, né? Até para sua eventual defesa. O ministro André Mendonça entregou na última terça-feira à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional o material no qual consta esse tal dossiê de opositores do governo. Você pretende pedir acesso a esse material, Luiz Eduardo? Você acha que os parlamentares devem abrir o sigilo desses documentos para que toda a nossa sociedade tenha consciência do risco que corre com esse autoritarismo imposto pela gestão de Jair Bolsonaro? O presidente da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, assinou um documento de confidencialidade garantindo a não divulgação do seu conteúdo. Pois é, Anderson, finalmente se comprova que havia mesmo tal relatório, tal dossiê. O ministro não se pronunciava com clareza, dizia que não podia dizer nem que sim nem que não, depois demitiu uma pessoa, e em seguida se recusava a apresentar, mas sugeria que de fato algo existia. Agora isso está confirmado e entrega esses papéis, esses documentos ao Congresso Nacional, à Comissão de Inteligência,
E cabe aos parlamentares agir com presteza, porque isso é muito sério, muito grave, e trazer à luz o mais rápido possível o documento, porque esse sigilo exigido pelo ministro não se justifica. Não é? Não há no país espaço para operações clandestinas de espionagem contra seus cidadãos. Isso tem que ser conduzido pelas instituições responsáveis por investigações, as polícias, Ministério Público, com a supervisão e o controle do Judiciário. Há, inclusive, investigações sigilosas que são admitidas judicialmente como tais, e, em acontecendo isso, há procedimentos que devem ser obedecidos. Há limites, há parâmetros, há regras do jogo para isso. Nós não podemos instaurar no país um regime policial em que funções de polícia são extrapoladas e são praticadas por instituições que não estão reguladas e não estão, portanto, submetidas aos rigores da legalidade. Há regras que têm de ser cumpridas, senão nós criamos um poder que é capaz de, por algum tipo de decisão subjetiva absolutamente discricionária, por não gostar de fulano ou ter antipatia por Beltrano, ou por considerar que seria interessante perseguir e excluir de certas instituições fulano e Beltrano, pode levantar algumas informações que não estão submetidas a nenhum tipo de verificação, de controle público, passando essas supostas informações para outros órgãos, gerando uma opinião que vai se disseminando, que é uma espécie de fake news clandestina, porque há as fake news que se divulgam nas redes sociais, as outras que correm, inclusive, às vezes em órgãos de imprensa, de mídia, e há as outras que são piores ainda, porque não são nem noticiadas, elas são transmitidas como uma espécie de infecção que contamina o tecido social. E quando se vai observar, essa contaminação já se converteu em sepsemia e nós já estamos no estado totalitário. É a tal infiltração do autoritarismo que vai se dando sem controle, por baixo do pano, né? E corroendo as bases institucionais, parâmetros normativos, e como ocorreu na Hungria, na Polônia, volto a mencionar esses processos. Nós temos que estar muito atentos. Que história é essa de acusações sigilosas, suspeitas sigilosas? Se há acusações, que elas sejam formuladas e submetidas aos rigores da lei. Se há suspeitas, que elas tramitem nos espaços, nos canais institucionais pertinentes. E os parlamentares não podem endossar, não podem cohonestar esse tipo de procedimento. É muito importante que isso tudo seja trazido a público. A grande questão, Luiz Eduardo, é que desde o início do processo, o governo federal vem se mostrando errático no tratamento dessa denúncia gravíssima. Primeiro, o ministro da Justiça demitiu o diretor da CEOP, o coronel Gilson Libório, e prometeu investigação, dando a entender que o dossiê de fato existia. Só que, para surpresa de todos, ao ser questionado pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o Ministério negou a existência de qualquer documento que denotasse perseguição política a servidores. Só que logo depois, se admitiu a existência do material ao Congresso. Na sua opinião, Luiz Eduardo, por que o Ministério adotou essa postura confusa neste episódio? O desgaste não seria menor caso se assumisse de cara que o dossiê havia sido produzido? Pois é, justamente esse comportamento errático, como você mesmo disse, Anderson, e disse com muita precisão, é parte do problema.
faz parte da sintomatologia e acaba expressando o que ocorre, né? O processo patológico que está em curso. Por que hesitou? Por que negou? Depois demitiu uma pessoa, depois acabou reconhecendo. Isso tudo mostra que o próprio ministro tinha plena consciência de que nada disso se sustentava legalmente. Tinha plena consciência de que se tratava meramente de perseguição política, e perseguição política contra policiais. E por que a primeira meta, o primeiro alvo do governo federal está no interior de segmentos policiais, está no interior das polícias? Por que escolher como seu inimigo a ser atacado de forma clandestina, solerte e ilegal policiais antifascistas, policiais que são signatários de um manifesto contra o fascismo no Brasil, ou seja, em defesa da Constituição da democracia? Por que eles são os inimigos se milhares e milhares de policiais têm se pronunciado política e ideologicamente a favor do governo federal, e muitos deles a favor, inclusive, de doutrina fascista? Isso circula nas redes, há sites. Esses que se pronunciam contra as instituições, contra o Supremo, contra o Congresso Nacional, contra a República, esses não são objeto de nenhuma preocupação, de nenhum dossiê clandestino, sigiloso, à margem das leis. Esses não são perseguidos. Agora, aqueles que defendem a legalidade e a Constituição, esses são os alvos do ataque insidioso, clandestino do governo. No fundo, uma confissão de culpa, né, por parte do governo federal, que está se reconhecendo como fascista, porque entende que o antifascismo é contrário a ele próprio, portanto, se identifica com o alvo da crítica. É realmente inacreditável. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de uma ação da Rede Sustentabilidade a respeito desse episódio para o próximo dia 19. Os ministros vão discutir a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar a produção do dossiê. O que me surpreende, Luiz Eduardo, é que ainda seja necessário um julgamento no STF para se determinar uma investigação a respeito dessa medida grave e autoritária tomada pelo governo federal. De fato, é surpreendente que seja necessário um julgamento do Supremo a respeito de uma matéria que é tão simples, tão óbvia, não é? Mas antes assim, pelo menos nós temos Supremo, pelo menos nós temos instâncias judiciárias atentas, dispostas, eu espero, a corrigir esses erros, intervindo aí e bloqueando práticas desse tipo. Se não houver esse bloqueio, amanhã podem ser os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, quaisquer pessoas, pode ser você, Anderson, podem ser os jornalistas, as jornalistas. Ninguém está necessariamente protegido, né, de um tipo de ataque para o qual não há proteção possível, porque dele você sequer tem notícia, você sequer é informado. E subitamente as instituições das quais você participa começam a receber informes, alguns que se identificam com o governo federal encontram ali alimento para boicotar você, para impedir a sua progressão na carreira, para criar embaraços para você, para nas seleções para a ascensão na carreira, por exemplo, evitar que você seja um dos escolhidos, mostrando sigilosamente informações a outros árbitros da possível ascensão, a outros membros de qualquer comissão de seleção, sem que nada disso venha a público e, portanto, possa ser contestado por qualquer pessoa, mesmo por você. E é assim que a ditadura funcionava. Você não sabia bem de onde vinha aquilo, o que era que se dizia, você, portanto, não podia nem responder, nem ninguém poderia responder por você,
e nessa base da boca pequena e das operações de bastidor se obstruíam carreiras, se destruíam trajetórias profissionais e até as vidas mesmo pessoais. Não é? Esses procedimentos assim são formas quase patológicas, né? Porque elas vão se filtrando, vão contaminando os tecidos e vão conduzindo à destruição. Né? A vida social, nós já temos, né, na nossa história exemplos que a vida social se torna absolutamente insuportável em situações desse tipo. Aí o medo, a paranoia se impõe, não é? E as relações passam a ser mediadas pelo segredo, e quando a clandestinidade é o normal, digamos assim, repito, não há argumento, não há opinião, não há regra, não há lei, não há o contraditório, a defesa possível. Quem está no poder sempre permanecerá no poder porque disporá desses mecanismos que são invulneráveis, absolutamente invulneráveis, porque ninguém pode efetivamente se lhe opor, porque eles sequer se dão a ver, né? Isso é extremamente perigoso. Vamos esperar que o Supremo compreenda muito bem o alcance tão perigoso de práticas assim. Esse episódio tem poder para provocar algum tipo de repercussão para o Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo? Olha, a repercussão tem sido grande no Brasil e no exterior. Eu tenho recebido, não só eu, mas todos os ali citados, ou supostamente citados, porque por enquanto nada disso é público. Nós temos recebido manifestações de solidariedade de entidades da sociedade civil e de organismos internacionais também, e, portanto, repercussão contrária ao governo federal já existe, grande. E se fosse um fato anódino, absolutamente singular, excepcional, num céu azul de brigadeiro, talvez fosse possível relevar, considerar uma espécie de ponto fora da curva, de tropeço de um ministro inexperiente, de alguns funcionários que querem ser mais realistas que o rei para mostrar aos superiores quão fiéis eles são e eficazes eles são, e aí produzem uma ação desatinada. Mas não é o caso, né? Porque esse fato se inscreve num conjunto de práticas de mesmo tipo. Nós estamos diante da devastação da Amazônia, dos ataques às sociedades originárias, nós estamos diante do negacionismo, seja relativamente à nossa história e à ditadura, seja relativamente à própria pandemia. Nós estamos diante de um genocídio, como eu costumo dizer, de jovens negros e pobres por conta da violência policial, endossada pelo discurso oficial, estimulada pelo discurso oficial. Nós estamos diante dessa selvageria que é o encarceramento em massa de jovens negros que, em sua maioria, não cometeram crime violento, não praticaram atos violentos, não usavam arma, não tinham relações com organizações criminosas, têm sido presos em flagrante por conta do envolvimento com o comércio varejista de substâncias ilícitas e são lançados por 5 anos, né, na privação de liberdade, em espaços que são sucursais do inferno, essas penitenciárias, via de regra, nas quais não impera a lei, porque o Estado não a cumpre, a lei de execuções penais é transgredida e essas unidades prisionais ficam entregues a facções criminosas. Portanto, o preso vê-se obrigado a vincular-se à organização, a essa facção, para proteger sua vida. Essa proteção lhe será cobrada sob forma de lealdade, subsequentemente a saída, e o vínculo que não se dava antes dar-se-á depois, e, portanto, nós temos aí a contratação de violência futura, o fortalecimento de facções criminosas ao preço da destruição de gerações
Então são máquinas terríveis que estão em curso, aprofundando o racismo estrutural, intensificando as desigualdades sociais no Brasil. Isso tudo está em curso diante de nós, e o governo atacando, ameaçando as instituições democráticas sucessivas vezes, com uma agenda neoliberal que já destroçou a nossa soberania, que está sacrificando os direitos, que está corroendo o pacto social consagrado na Constituição de 88. Então, nesse quadro devastador, em todas as instâncias da cultura, a sociedade, a natureza, o meio ambiente, as relações internacionais, diante desse quadro devastador, essa notícia relativa ao dossiê se encaixa perfeitamente. Ela faz todo sentido. Ela é mais uma peça desse avanço na direção do autoritarismo. Portanto, nós não estamos diante de um ponto fora da curva, mas, ao contrário, de mais um passo que se encaixa, né, nesse conjunto, nessa trama, nesse enredo macabro, que é esse governo de inspiração fascista que pode nos lançar no despenhadeiro, no abismo. Agora, Luiz Eduardo, esse autoritarismo promovido pelo governo federal tem base em determinadas instituições, especialmente aquelas ligadas à área de segurança pública. De acordo com um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a empresa de inteligências de dados Decode, 41% dos policiais militares de baixa patente, como soldados, cabos, sargentos e subtenentes, interagem com o grupo político do presidente da República nas redes sociais. Luiz Eduardo, quase metade dos PMs do país aderiu ao bolsonarismo. O que representa para você esse número? Como é que você analisa esses dados, Luiz Eduardo? Essa pesquisa, de fato, Anderson, é muito séria, é muito importante. Isso tem grande significado. Eu vi até uma outra pessoa desqualificando conclusões que chamavam atenção para o risco que isso representa. Uma outra pessoa dizendo, não, mas 40% entre praças da Polícia Militar, entre oficiais, não, o percentual é mínimo, também na Polícia Civil é muito menor, então isso não tem maior significado, etc. Quem disse isso, a despeito de sua boa intenção, certamente não tem nenhum conhecimento sobre a realidade policial. Em primeiro lugar, essa pesquisa leva em consideração movimentos, práticas, intervenções, performances nas redes sociais. Segundo lugar, o universo das praças, quer dizer, dos policiais militares não oficiais é muitíssimo maior do que o dos oficiais, muitíssimo maior. Terceiro ponto, o fato de não serem oficiais não significa que não tenham importância política e na prática, porque as hierarquias internas das instituições não funcionam como os organogramas mandam. E quem conhece a realidade policial sabe disso. Aquele que tem liderança na tropa, muitas vezes não é o oficial, é quem está na rua, quem tem mais experiência ou exercita com mais vigor o protagonismo na difusão de ideias. A liderança depende desse convívio e muitas vezes, em função da profusão de atos corruptos, em função desse desenvolvimento metastático das milícias, nós temos inversões de hierarquias, né? Milicianos que chantageiam seus superiores, que os subordinam na prática, porque são perigosos, porque ameaçam, porque têm poder real que contrasta com o poder institucional e se sobrepõe ao poder institucional. Então, essa representação, esse número que já é muito significativo, 40%, 41%, já é um número muito significativo, ele pode significar algo ainda maior se nós entendermos que esses são
os que se pronunciam, e os que se pronunciam, que têm coragem de fazê-lo num ambiente em que se pronunciar política ideologicamente é proibido, do ponto de vista legal, se eles se pronunciam, é porque eles têm coragem de fazê-lo e, portanto, assumem alguma liderança, exercem protagonismo político, têm uma capacidade de influência certamente maior do que os outros. Então, nós estamos falando, de fato, de uma realidade que é muito mais expressiva até do que o número 40 indicaria, 41. Mas o número em si mesmo já é extraordinariamente elevado. Então é preciso considerar, levar isso a sério. E isso não surpreende ninguém que conhece o universo policial, porque essa afinidade eletiva entre as culturas corporativas policiais e o bolsonarismo não é novidade, não é de se surpreender. Essa confluência, essa convergência, essa aproximação, ela se dá há muitos anos e tem muita profundidade, tem organicidade. E eu costumo dizer que, em função da natureza mesmo da transição política no Brasil, negociada pelo alto, sem justiça de transição, sem o momento da verdade, sem a punição dos carrascos da ditadura, e em termos tais se deu essa transição, que a área de segurança permaneceu como uma espécie de reserva estratégica para os setores militares envolvidos na ditadura, e tanto que na nossa Constituição essa área permaneceu intocada. Todo o país se remodelou para se adaptar à democracia que emergia a partir de 88, mas essa área permaneceu intocada. A arquitetura institucional, o modelo policial foram legados pelo passado ditatorial ao presente democrático. Houve uma transição direta, uma continuidade. E quando vêm as estruturas organizacionais, vêm engatadas, nós sabemos disso, nas estruturas organizacionais, os valores, as formas de identificação, práticas, visões de mundo, etc. E por mais que tenha havido pressão democrática, esse passado permaneceu. E, portanto, nós entendíamos já há muito tempo que segmentos numerosos das instituições policiais eram bolsonaristas antes de Bolsonaro, antes da própria figura aparecer no cenário político. Eram sebastianistas, milenaristas, messiânicos, esperavam esses segmentos o advento do Messias, aquele que encarnaria os seus valores, que lhes daria corpo, inscrevendo-os no campo político. Foi isso que fez Bolsonaro. Bolsonaro já tinha um lugar estrutural o aguardando, e ele encarna justamente essa figura que sintetiza esses valores. Então não há nenhuma novidade para quem conhece com mais profundidade essa área, mas a pesquisa demonstra o que nós já dizíamos, né? E isso é muito expressivo, tem muito significado muito perigoso para a democracia. Mudando um pouco de assunto, Luiz Eduardo, a que você acredita esse silêncio nos últimos tempos da ala militar do governo? Os generais Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que até um tempo atrás bradavam contra a imprensa, ameaçavam a nossa democracia abertamente, decidiram sumir do noticiário. A que se deve essa postura, Luiz Eduardo? Esse recolhimento ao qual você se refere, Anderson, ele é um momento, né, que deve ser inserido numa série. Né? É como se nós estivéssemos vendo mesmo uma série com uma trama, e cada episódio se inclui, se inscreve numa sequência. Então, há o recuo nesse momento, que se dá logo depois da prisão inicial do Queiroz, se dá no momento em que as instituições democráticas começam a reagir firmemente aos avanços autoritários. E como eu disse em resposta anterior, esse governo funciona por tentativa e erro, sondando as respostas da sociedade, verificando quão longe pode ir na direção do autoritarismo, empurrando o país para o abismo. Se não houver resistência, continua avançando, nos joga no precipício da ditadura. Isso tudo vai sendo calibrado com avanços e recuos, em função das resistências. Então agora nós temos
o episódio do recuo, do silêncio, do deslocamento para o bastidor. Já tivemos esses movimentos antes, fluxos e refluxos, sístoles e diástoles. Mais adiante nós vamos ter de novo uma ascensão e mais adiante novo recuo, a menos que isso seja interrompido, né, de uma maneira definitiva, por um impeachment, algo do tipo. Senão esse vai ser sempre o movimento, idas e vindas, cada episódio não esgota a série, né, enquanto persistir a ameaça fascista no horizonte. Essa postura mais ponderada também do Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo, se justifica por esses inúmeros escândalos que apareceram no seu entorno. Primeiro foi essa avalanche ocasionada pela prisão do ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Alerj e a descoberta de uma série de depósitos por ele e sua esposa Márcia Aguiar na conta da primeira-dama Michele, que somam R$89 mil. Agora surgiu essa informação de que a ex-mulher do Bolsonaro pagou R$95 mil em dinheiro vivo por um imóvel em 1996, quando ambos ainda eram casados. Ao que parece, esse envolvimento da família do presidente da República em transações muito suspeitas vem de longe, hein, Luiz Eduardo? Certamente vem de longe, e esses números de todo o dinheiro que circula, essas suspeitas, isso já era conhecido. Quer dizer, nós estamos aí há 1 ano e meio do governo federal com investigações triviais, simples, né, que estão sendo obstruídas sistematicamente. Se a família não tivesse no poder, e rapidamente tudo isso já estava esclarecido, vencido, já tinha se tornado um processo e provavelmente a condenação é evidente, é muito simples, muito óbvio, mas é uma obstrução sistemática. Por vezes isso sai da mídia e aí depois retorna, também no movimento de sístole, diástole, de avanço, de recuo, dependendo de outras questões, porque nós sabemos que as elites estão comprometidas com a agenda neoliberal que Paulo Guedes representa, por mais atrasado que isso signifique, inclusive se colocando na contramão até do mundo liberal internacional, que já observou que a agenda neoliberal entrou em colapso, né? Não é mais viável no mundo pós-pandemia, não é mais razoável em nenhuma circunstância, não se pode mais firmar. Mas no Brasil, esse experimento retrógrado, né, sob a hegemonia do capital financeiro, do rentismo, esse experimento de superexploração do trabalho persiste. É um país triste do racismo estrutural, das desigualdades. Está aí Paulo Guedes e as elites que aceitaram Bolsonaro e o instrumentalizaram da forma mais sórdida, essas vão continuar dando sustentação. Então, aquela história da cenoura e do coelho. Então, as elites e setores da mídia apresentam os casos de corrupção, o governo, então, retrocede nos avanços autoritários e jura de pé junto que continua beijando a bandeira neoliberal, continua preservando a agenda neoliberal. Depois, no momento subsequente, o governo ameaça algum tipo de mudança na política econômica, aí as elites trazem de novo as questões relativas à corrupção, aí o governo reflui e jura sua fidelidade às bandeiras neoliberais. Esse jogo, portanto, é um jogo em relação ao autoritarismo e à democracia, e também é um jogo relativo à agenda neoliberal com idas e vindas, né? E a questão da corrupção aparece aí como uma forma de pressão das elites contra Bolsonaro quando ele hesita no cumprimento do seu acordo com as elites em torno da agenda neoliberal. É disso que se trata. E, por outro lado, há uma outra luta com a sociedade. Bolsonaro buscando avançar na direção da ditadura e a sociedade democrática
organizada e as instituições democráticas, os seus setores mais firmemente leais à democracia, resistindo. São essas duas dinâmicas que vão se combinando. O enfraquecimento do presidente acaba, de alguma forma, se refletindo no governo, que não consegue avançar suas reformas no Congresso, especialmente a administrativa e a tributária, e provoca um verdadeiro desmonte da ala neoliberal do Palácio do Planalto. Nos últimos dias, por exemplo, já foram 5 nomes que deixaram o Ministério da Economia. O próprio ministro Paulo Guedes assumiu que está havendo uma debandada na sua pasta, o que produziu uma reação rápida do ex-capitão do Exército, marcando uma reunião para tentar blindar o seu posto Ipiranga. Você acredita que a derrocada de Bolsonaro possa começar justamente por esses neoliberais que querem entregar o país, Luiz Eduardo? Mais uma vez eu reitero o que disse. O governo flerta com o populismo, não por conta de convicções social-democratas ou convicções socialmente responsáveis, né? Mas pela busca de apoio eleitoreiro, demagógico. Então, se o governo verifica que está se beneficiando da ajuda desse tipo de auxílio, né, com as concessões de recursos para os setores que mais necessitam no momento, como ele se beneficia politicamente disso, porque isso gera um apoio, ele está vendo que não pode abrir mão disso. Por outro lado, há o teto de gastos, há toda a pressão por austeridade, porque, no fundo, há preocupação com o pagamento dos juros, que são o combustível do rentismo. Porque ninguém discute o teto de gastos para pagamento de juros, para pagamento aos bancos, ao sistema financeiro, etc. Ninguém menciona isso, né? Só há teto de gastos para os investimentos sociais, as políticas sociais. Mas ninguém fala em austeridade, levando em conta o que o sistema financeiro captura, né, da riqueza nacional. Isso é muito primário. Mesmo assim, o constrangimento, a coação que se dá no terreno da comunicação é de tal ordem que esse debate fica restrito a algumas bolhas, aos setores mais informados, que têm algum compromisso crítico. Mas isso tudo é tão evidente, né? Mas existe, então, agora essa disputa. Bolsonaro pensa em 2022, se a democracia for preservada, ele vai ter de enfrentar eleições, diante do horror que ele produziu no país e com repercussão mundial, ele só tem uma saída. Primeiro, continuar mantendo seu grupo engajado, seu grupo de militantes ideológicos, aqueles fascistas propriamente, mantê-los ali ativos, definindo inimigos. E aí todos servimos para isso. Dossiês servem para designar inimigos e para manter vivo a chama, o ardor militante. O militante fascista precisa do inimigo para odiar, para linchar, para atacar. E isso marca a sua identificação com o governo. Precisa disso, o governo, e precisa da manutenção de algum tipo de auxílio popular, auxílio social, econômico, para se viabilizar politicamente. Então, há aí uma disposição populista que se choca com o seu compromisso neoliberal. Isso, em algum momento, vai levar a algum tipo de choque. E o problema para Bolsonaro é, se ele rompe com o Paulo Guedes e a agenda neoliberal, ele rompe com a elite que é parte constitutiva do bloco que o elegeu. E se já há tanta resistência a ele, seja por questão de corrupção, seja pelos arroubos autoritários e fascistas, ele então vai ser devorado pela tempestade que virá. E aí o impeachment vai ser finalmente levado ao Congresso. Não é levado porque as elites ainda esperam o compromisso, a fidelidade de Bolsonaro ao compromisso neoliberal. Se ele descumprir esse compromisso,
ele provavelmente não vai ter condições de permanecer. A ver, né? Essas disputas estão abertas, porque ele não é um político conservador, neoliberal tradicional, que poderia, nesse momento, recompor sua base, redefinir alianças. Ele não é esse político, né? Ele tem a sua formação fascista mesmo, que ele nunca escondeu. Então isso limita, por um lado, isso lhe dá força, num certo sentido, e uma força negativa, por outro lado, limita as suas ações. E a oposição? Tem alguma chance de capitalizar politicamente com mais essa crise no governo, Luiz Eduardo? Eu te confesso que não tenho muitas esperanças de que isso aconteça. O Bolsonaro já deu tantos motivos para uma ação contundente da oposição e nada se fez. Eu discordo quanto ao que você diz relativamente à oposição, de que a oposição nada fez. Eu discordo, eu acho que a oposição está trabalhando muito e muito duro e está fazendo todo o possível. É porque é limitada, minoritária, e não encontra também espaço na grande mídia. Então a impressão que se tem quando se olha de longe, quando não se acompanha o dia a dia do trabalho das oposições, é de que não há nada. Não há nada porque não se tem a visibilidade necessária e porque há um limite que decorre do fato de ser minoritária no Congresso, sem possibilidade efetiva de fazer alguma coisa andar numa direção crítica. E a oposição se desdobra na sociedade civil também, e há inúmeros movimentos, há muitas ações, há muitas iniciativas. Por outro lado, eu também não posso discordar da crítica quando nós contemplamos o cenário das divisões. Aí sim, há muitas ambições para 2022 e elas acabam atropelando um exame mais prudente e mais racional sobre o momento que nós vivemos. O momento exige união dos democratas, exige que haja a contenção e a autocontenção relativamente a ambições pessoais ou partidárias, exige sacrifício de trajetórias pessoais e de projetos pessoais ou partidários em nome da vitória da democracia sobre o fascismo. Se nós continuarmos com esse ambiente na oposição, com tantas divisões, com brigas internas, com guerra fratricida, todos buscando posicionarem-se da melhor maneira para 22, nós podemos não ter 22, não ter eleições em 2022. Pode não haver democracia até lá. Então, ou nós reconhecemos a gravidade das ameaças às quais estão submetidas a democracia e daí derivamos, então, como consequência natural, como corolário racional, o imperativo da unidade, ou nós, então, não levamos a sério esse risco à democracia e continuamos com os caminhos fragmentados, individualizados ou partidarizados, que, a meu juízo, são um prenúncio de um desastre, uma catástrofe. Porque uma reeleição de Bolsonaro seria a consolidação de um projeto fascista e aí não vai haver força de resistência suficiente. Então, é preciso levar muito a sério a ameaça à democracia. Já subestimamos demais o fascismo no Brasil. Para encerrar, Luiz Eduardo, eu gostaria da sua opinião como antropólogo para a reação de Jair Bolsonaro à triste marca de 100 mil mortes pela Covid-19. A reação do presidente às 100 mil mortes foi a mesma reação à primeira morte. Foi a mesma reação à qual nós assistimos por ocasião da declaração da OMS de que nós estávamos agora numa pandemia. Foi a mesma diante do reconhecimento por parte dos cientistas, dos estudiosos, pesquisadores da área, quanto à gravidade e à profundidade do impacto no Brasil. Foi a mesma diante dos fatos que se evidenciaram, mostrando que as desigualdades no Brasil e o racismo estrutural se projetariam sobre os resultados,
tornando a pandemia e a sua tragédia uma verdadeira eugenia, né? Porque a distribuição das mortes daria de modo absolutamente assimétrico, absolutamente desigual. Sempre foi a mesma. Qual atitude, qual reação? A minimização, a negligência, eventualmente a ironia, lavando as mãos, o negacionismo em exercício, não é? A negação, a invenção de pseudo-teorias ou conspiratórias relativamente à China, o vírus chinês, ou relativamente a medicações e terapias, como a cloroquina. E o pior é que tudo isso uma mera imitação de Trump e da ultradireita americana. Quer dizer, não houve nem criatividade na insensatez, não houve nem originalidade nessa negação sórdida, não houve nenhum tipo de autenticidade no genocídio. Nós praticamos, né, essa irresponsabilidade criminosa num ambiente de fancaria, né? Como se estivéssemos numa opereta, numa réplica ridícula, patética, caricata do pior que a sede do Império nos oferece. Diante da possibilidade de derrotas de Trump, é possível que os fascistas do Brasil tenham de botar a viola no saco e recuar alguns passos. É o que nós esperamos, em nome da vida e da democracia. Luiz Eduardo, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando um abraço. Muito obrigado a você, Anderson. Um abraço grande e um fim de semana bom para todos nós, sem dossiês, sem relatórios, sem perseguições. Abraços a todos. Conversamos aqui com o antropólogo, cientista político e escritor Luiz Eduardo Soares. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia. Bom dia, caro Anderson, queridos amigos e amigas do Faixa Livre, toda a equipe do programa. Um ótimo dia para todos e todas.
Maria Lúcia, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Maria Lúcia, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar você e todo o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida pelo lançamento da importante campanha É Hora de Virar o Jogo. Evidentemente que eu já tomei conhecimento dos motivos que levaram vocês a lançar essa ação, mas eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes quais são os objetivos da campanha. Qual é o jogo que o nosso país precisa virar, Maria Lúcia? Olha, Anderson, o jogo a que nós nos referimos é o modelo econômico errado que é aplicado aqui no Brasil. E o objetivo dessa campanha é mostrar como que esse modelo errado é implementado na prática. Muitas pessoas veem as medidas, né? As reformas, as privatizações, o teto de gastos, o sistema da dívida, essa última emenda 106, emenda constitucional, o projeto de independência do Banco Central, a tal da securitização, que é a nova forma de gerar dívida, desviando o recurso do orçamento. Então, as pessoas olham para essas medidas e acham que são coisas totalmente distintas, que cada uma tem ali um objetivo, e aí a grande mídia ainda fala, né, distorce como se essas medidas tivessem algo de positivo para a economia, de responsabilidade, de controle, etc. O que a gente quer mostrar com essa campanha? Que essas medidas extremamente nocivas fazem parte desse jogo errado, que amarra o desenvolvimento socioeconômico do país, empobrece a população continuamente e aumenta, ao mesmo tempo em que empobrece a população e amarra o desenvolvimento, aumenta o lucro dos grandes bancos e suas corporações, porque os bancos são também donos das grandes empresas transnacionais, tá? Então, o que a gente quer mostrar? Que todas essas medidas erradas que implementam esse jogo fazem parte de um tabuleiro só, é um jogo só, tá tudo interligado. E nós estamos perdendo feio esse jogo. E por que a gente está perdendo feio esse jogo? Exatamente por essa falta de percepção de que de que todos esses ataques estão interligados. O que está acontecendo hoje? As lutas estão acontecendo, porém, totalmente separadas. É o pessoal da educação lutando por um lado, o da saúde lutando por outro, aqueles trabalhadores das empresas submetidas às privatizações, lutando cada um por um lado. O pessoal da Petrobras por um lado, Banco do Brasil por outro, Casa da Moeda por outro, a Serpo e Dataprev por outro. Então, as lutas estão fracionadas. E aí a gente perde força. Por isso que nós estamos perdendo o jogo. E estamos correndo um risco enorme, porque já foi aprovada a emenda constitucional 106, que autoriza o Banco Central comprar papel podre de bancos sem limite. Vai custar trilhões. Isso vai aumentar a dívida em trilhões, sem contrapartida alguma. Por quê? O Tesouro Nacional vai emitir títulos, o Banco Central vai pagar para os bancos pelos papéis podres lá que estão na carteira deles há mais de 15 anos, com título da dívida pública. E o que acontece quando a dívida aumenta? Aumenta o arroxo do ajuste fiscal, quer dizer, corte na saúde, corte na educação, fim de concurso público.
impedimento de reajustes, etc. e tal. Mais privatizações, porque para que tem servido as privatizações? Para pagar a tal da dívida. Então, olha como essas medidas nocivas estão interrelacionadas, não é? E à medida em que a gente vai denunciando esse crime, verdadeiro crime que está sendo cometido por essa gestão do Banco Central totalmente subserviente ao BIS, por isso que na figura de lançamento da campanha está lá o prédio do BIS, que é uma instituição privada, localizada lá na Suíça, uma instituição que se diz Banco Central dos Bancos Centrais, mas na verdade é uma instituição formada por banqueiros que manda na política monetária da maioria dos bancos centrais do mundo, só que em dosagens diferentes. Aqui no Brasil, a dosagem é cavalar, por causa da subserviência da nossa classe política, que não entra nesse debate financeiro. Haja vista a aprovação dessa emenda 106, com voto em peso de partidos que se dizem de esquerda. Olha lá no Senado, o PT votou em peso na emenda 106. Aí na Câmara não, na Câmara votou contra. Só que já sabia, né, que não precisava dos votos, já tinha passado no Senado, onde no Senado faria diferença. O PDT fez o contrário. No Senado ficou contra, na Câmara votou a favor, só um deputado ficou contra. Então, olha, está um escândalo no país. O objetivo dessa campanha é mobilizar a base da sociedade. A cúpula, em todos os poderes, está muito influenciada por esse poder financeiro internacional que manda no Brasil. A única saída é a mobilização da sociedade. É a sociedade entender como que esse modelo econômico errado está sendo implementado no Brasil, como que esse modelo errado é que é responsável por julgar esse país riquíssimo nesse cenário de miséria. Isso é cenário. A nossa realidade é de extrema abundância, de extrema riqueza. Só que esse modelo errado direciona essa riqueza somente para uns pouquíssimos privilegiados. E o conjunto, a imensa maioria da população, está perdendo muito. A cada contrarreforma perde mais direitos, perde a possibilidade de emprego digno, está perdendo a própria possibilidade de sobrevivência. A pandemia do coronavírus está escancarando isso. E se a gente for prestar atenção, esse jogo está sendo julgado há 500 anos, tá? É claro que as medidas vão se sofisticando, né, com o passar do tempo, mas é a mesma lógica. Então, acho que 500 anos já deu, né? É hora de virar o jogo. Nós exigimos respeito humano, respeito à natureza. Olha o que está acontecendo com as nossas riquezas naturais. A gente só fica com dano ambiental. Quando se analisa o orçamento público, não aparece a receita da mineração, do agronegócio. É uma migalha de royalty que tem ali. A riqueza mesmo está sendo roubada. Não dá mais. Nós exigimos um outro modelo pautado na ética, no respeito humano, na garantia dos direitos sociais, no respeito à natureza. Exigimos que o Estado seja um Estado social forte. E exigimos transparência no gasto público, a começar por uma
completa auditoria dessa chamada dívida com participação social. Sabemos que o desafio é imenso, mas queremos com essa campanha popularizar o debate sobre o modelo econômico, mostrar como esse modelo econômico vem sendo implementado por esse conjunto de medidas, mostrar como essas medidas estão extremamente conectadas entre si, não é? E que cabe a nós, base da sociedade, virar esse jogo. Porque quem está ganhando com ele, claro que não quer mudar. Nós é que estamos perdendo e pagando uma conta que não é nossa. Enfrentando aí um sofrimento brutal, não é? Com toda a carência, com toda a escassez que esse modelo joga para cima da sociedade, nós é que temos que lutar para mudar. Então, o objetivo da campanha é esse, e nós contamos aí com o Faixa Livre, com todos os seguidores desse importante programa, para nos apoiar, para divulgar, não é? Acesse lá na página da Auditoria Cidadã, tem uma tarja lá em cima, em destaque lá no site. Campanha, é hora de virar o jogo. Clicando ali, as pessoas vão encontrar materiais. A cada semana nós vamos colocar materiais novos e a campanha está prevista para durar 3 meses. Quais as iniciativas que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida vão implementar para conseguir fazer com que essa campanha conscientize o maior número possível de brasileiros, Maria Lúcia? Nós pretendemos, né, e já começamos a fazer isso, envolver as diversas entidades da sociedade civil, professores, não é, que são formadores de opinião, movimentos sociais, coletivos. Então, estamos fazendo contato com esses coletivos e entidades. No lançamento da campanha, que foi um sucesso, nós já contamos com mais de 50 representantes. Durante o lançamento, né, nós fizemos uma sala virtual e, com apoio técnico, julgamos essa sala virtual para as mídias sociais, né, para o YouTube e para o Facebook. Tivemos, Anderson, acompanhando o lançamento, 2.344 visualizações no YouTube e 1.600 visualizações no Facebook. Praticamente 4.000 visualizações só durante o lançamento. Então, a gente vai continuar fazendo isso. Nós vamos chamar para esse debate as centrais sindicais que ainda não vieram. Ontem já tínhamos no lançamento algumas centrais, mas as maiores ainda não estavam lá. Nós temos que chamá-las, porque elas têm uma capilaridade muito grande. Temos que chamar todos os sindicatos, associações de trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais. Já estamos em contato com a juventude conectada na economia de Francisco e Clara, que é aquele coletivo, né, que está se preparando para atender o chamado do Papa para a discussão de um novo modelo. Quer dizer, essa proposta do Papa está totalmente conectada com o nosso objetivo aqui, não é? Então, nós pretendemos também lançar um concurso de redação e posts para envolver a juventude nesses temas, e de tal forma que as iniciativas são diversas, não é? Além do pedido para divulgação, como esse pedido que já foi atendido pelo Faixa Livre, não é? De fazer essa divulgação da campanha. Porque é impressionante, Anderson, até mesmo na organização da campanha, né? Enquanto a gente estava formatando a campanha, nós percebemos a dificuldade das pessoas de compreender que tudo faz parte de um modelo só. Nos próprios debates internos, para mostrar o que estava de cada lado, nós vimos como
ainda precisamos trabalhar muito para que essa compreensão amadureça. Então, nessa etapa da campanha, que vai durar 3 meses, nós já temos programadas várias iniciativas e estamos totalmente abertos para sugestões, porque acreditamos numa campanha viva. À medida que as pessoas vão se integrando, elas vão também trazendo novas ideias, né? E é assim que se dá a construção correta, a construção compartilhada e rica, não é? Que vai se enriquecendo a cada momento com as novas participações que vão chegando. No texto de lançamento da campanha, Maria Lúcia, vocês da Auditoria Cidadã falam da necessidade de se mobilizar a sociedade para modificar o modelo econômico atual, o qual tem produzido escassez, miséria e atraso que não combinam com a abundância que existe em nosso país. Eu gostaria que você detalhasse aqui para a gente, Maria Lúcia, qual seria esse modelo econômico justo para promover a igualdade com a inclusão dessa massa de brasileiros que tem passado por um processo longo e gradual de empobrecimento. Olha, o modelo atual, que produz toda essa escassez, não é um mero acaso, não é decorrência de um ou outro ministro de Fazenda, ministro de Economia, ou presidente, ou dirigente político de um estado ou município. Não. O modelo que está aqui no Brasil, ele é desenhado para produzir escassez. Ele é desenhado para promover concentração de renda. Tanto é que você vê que nós tivemos aí, ao longo da história, distintos governantes e a situação não mudou quase nada, não é? As privatizações, inclusive de poços de petróleo, continuaram, não é? As reformas continuaram em todos os governos, o sistema da dívida continuou. Então, nós temos que entender que esse modelo econômico, ele é desenhado para promover toda essa injustiça. Num dos momentos da campanha, a gente vai falar nisso. Que modelo econômico é esse? O que sustenta esse modelo econômico? Vários eixos. O primeiro eixo é o do sistema da dívida, que extrai um volume imenso de recursos dos orçamentos federal, estaduais e municipais para o pagamento de uma chamada dívida que, em sua imensa maioria, não tem contrapartida alguma. É uma dívida gerada por mecanismos financeiros de transferência de dinheiro para banco. Haja vista a remuneração da sobra de caixa dos bancos, a transformação de dívidas privadas, dívida de empresa, dívida de banco, em dívida pública, e vários outros mecanismos. Então, um dos eixos que sustenta esse modelo econômico é o sistema da dívida, que faz essa transferência de recurso público que deveria ir para a educação, para a saúde, para investimento gerador de desenvolvimento socioeconômico, vaza para os bancos e grandes corporações através desses esquemas que geram a tal da dívida, né? Outro mecanismo é a política monetária do Banco Central. Pouca gente fala nisso, Anderson. Nós temos tido experiência na Auditoria Cidadã, nesses 20 anos de Auditoria Cidadã da dívida, nós tivemos inúmeros estagiários de economia. Todos, sem exceção, falaram para a gente que foram entender o que é política monetária quando vieram estagiar na Auditoria Cidadã, que na faculdade eles não aprenderam nada, não entenderam nada sobre isso. E o que é a política monetária? Todo mundo tem que entender. É essa política forjada no Banco Central, porém, é essa política aplicada pelo Banco Central, porém,
forjada, criada no BIS, que é a tal instituição privada que se diz ser Banco Central dos bancos centrais e comanda o Banco Central para interesse de banqueiros, exercendo uma política monetária de costas para o Brasil, uma política monetária suicida, como tem artigos lá na página da Auditoria Cidadã sobre isso. Então, um eixo é o sistema da dívida, outro eixo é essa política monetária às avessas, suicida, praticada pelo Banco Central. Outro eixo, o modelo tributário, que não tributa rico. Rico no Brasil não paga imposto, tá? Até hoje não foi regulamentado o imposto de grandes fortunas, e ainda que seja, ainda tem que avançar muito mais por causa das brechas. Os ricos criam holdings. Às vezes colocam a sede dessa holding até no exterior. E essa empresa holding, que é uma empresa que engloba, que segura, holding é a que abarca todos os bens familiares, todos viram sócios. Então, se determinado ente da família morre, automaticamente redistribui as cotas. Então, nem tem herança, tá? As fortunas ficam lá na empresa, não fica na pessoa física. Olha só. Então, essas brechas, né, do modelo tributário aplicado no Brasil faz com que os ricos não paguem imposto, além da benesse de não tributar os lucros distribuídos. Então, o banqueiro lucra bilhões, paga zero de imposto de renda, zero de contribuição para a Previdência. Agora, o assalariado, né, o trabalhador, a trabalhadora, acima de R$ 1.900 já está pagando imposto de renda. Qualquer que seja o seu salário, já está pagando contribuição para a Previdência. E paga uma carga elevadíssima sobre tudo que consome. E agora, com essa reforma pífia que foi apresentada lá no Congresso, está aumentando a alíquota da CBS, da contribuição que querem criar, que o comerciante vai passar para o consumidor é que vai pagar a conta. Então, olha só, o modelo está ficando ainda mais injusto, o modelo tributário. E o quarto eixo é esse modelo agrícola e mineral aplicado no Brasil. Um modelo que desrespeita violentamente os direitos da natureza, os direitos do ambiente. Não respeitam nada, saem envenenando, usando água sem pagar, envenenando o solo, matando os rios. Olha os 2 rios lá mortos em Minas Gerais, o Rio Doce e o Rio Paraupeba. E todo efeito nocivo ao ecossistema local, né, com essa mineração predatória, que não rende nada para o país, a gente só fica com o dano ambiental. Então, esses 4 principais eixos do modelo errado, sistema da dívida, política monetária do Banco Central, modelo tributário e modelo do agronegócio e da mineração, nós temos que virar isso do avesso. Tá? Então, o novo modelo que a gente quer, ele tem que partir de outros princípios. Nós temos que ter outros eixos. A construção desse outro modelo que a gente quer, que vai produzir o resultado que a gente quer, que é garantir vida digna e vida em plenitude, com direitos sociais corretos, universais, para todas as pessoas, não é? Educação de qualidade, deslumbrante para todas as pessoas, direito à moradia, a uma atividade laboral digna, bem remunerada e em poucas horas. Não precisa das pessoas trabalharem esse volume de horas que elas trabalham. As pessoas têm que ter tempo para se cuidar, tem que ter tempo para cuidar dos seus familiares, para conviver,
para conviver em sociedade. Então, um modelo mais humano, em que todos tenham dignidade de vida. Isso é possível, principalmente num país riquíssimo como o Brasil. Então, esse é o outro modelo que nós queremos construir. Esse outro modelo, a partir dos princípios éticos. E essa construção vai ser conjunta. Nós não queremos chegar com essa campanha com nenhum pacote pronto na cabeça das pessoas. É um modelo para ser construído justamente por todas essas entidades que virão participar da campanha. E esse empobrecimento que eu citei na pergunta anterior, Maria Lúcia, tem se comprovado nos números. De acordo com dados da consultoria LCA, o Produto Interno Bruto brasileiro per capita desabou 11% nos últimos 7 anos, o que significa que a nossa população ficou mais pobre no período que vai de 2013 a 2020. Só que, ao que tudo indica, Maria Lúcia, a reversão desse processo só pode se dar se nós derrotarmos os planos dos neoliberais desse governo de Jair Bolsonaro. Anderson, nesses últimos 7 anos que você mencionou muito bem, que o PIB per capita encolheu 11%, quer dizer, a população empobreceu 11%, somente um dos mecanismos que fazem parte desse modelo errado é o financiamento do Tesouro Nacional, que o Tesouro Nacional faz do Banco Central. Como é que funciona? O Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública, tá? Entrega esses títulos para o Banco Central e o Banco Central não paga por esses títulos. O Tesouro emite e entrega de graça, entrega na bandeja, de graça. Só que, além do Tesouro entregar os títulos de graça, o Tesouro paga juros para o Banco Central sobre esses títulos. Olha só, hein? Entrega os títulos de graça, então a gente vê lá a dívida pública subindo. Subiu por quê? Porque o Tesouro emitiu o título, colocou na bandeja, entregou para o Banco Central. E o Banco Central não paga por esses títulos. Aí o Tesouro vai lá, faz ajuste fiscal, corta, aplica o teto de gastos para pagar juro para o Banco Central. Só essa operação, no mesmo período que você mencionou aí, 7 anos, custou 2,294 bilhões de reais. Vou repetir, 2,294 bilhões. A soma dos títulos e dos juros. Você está entendendo o tamanho do rombo? Então, se não mexer no modelo, eu vou te falar, não adianta tirar o Bolsonaro, não. O outro que vier no lugar dele vai continuar aí nesse mesmo modelo. Nós temos que ver que na raiz é que está o problema e que esses gestores públicos têm sido os fantoches da banca, têm sido os operadores do modelo. Tira um, sai, bota outro, o modelo está aí, o modelo continua. Então, se nós não mudarmos o modelo, vamos ter mais 500 anos. Já tivemos 500 anos de roubalheira das nossas riquezas, de sacrifício social, de atraso socioeconômico. Se não mudar o modelo, vai ter mais 500. Não dá, chega. Tem que virar o jogo. Agora, Maria Lúcia, nós tivemos um fato novo nesses últimos dias, que foi esse desmonte produzido lá no Ministério da Economia. Em pouco mais de um mês, já deixaram cargos estratégicos na pasta 5 secretários. Os 2 últimos, esta semana, foram o secretário especial de desestatização Salim Matar, aquele que é dono da Localiza, um liberal da pior espécie, e o secretário de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Webel. Como é que você analisa esse desmonte no Ministério da Economia, Maria Lúcia? Olha, Anderson, eu não vejo muito como desmonte, não. Acho que essas pessoas
ou elas perceberam os crimes, né, que têm sido cometidos contra o Estado brasileiro por essas medidas nocivas que estão entregando patrimônio aí nessas privatizações abusivas, nessas medidas que em plena pandemia, né, avançaram no âmbito do Ministério da Economia, com a aprovação da emenda 106, que está promovendo uma explosão da dívida pública, né? E ou elas perceberam que isso aí, se as autoridades do judiciário no Brasil aplicarem a lei, se aplicarem a lei, se aplicarem a Constituição, essas medidas, essa entrega irresponsável de patrimônio público e essa geração de dívida para escancaradamente transferir dinheiro para banco mascarada aí de compra de papel podre, isso dá cadeia. Entendeu? Isso é crime, isso aí é caso de Polícia Federal. Ou eles perceberam isso, ou já viram que o que ganham ali com a remuneração do cargo, principalmente num governo, né, que tem sido tão desmoralizado internacionalmente, até por sua atitude aí diante da pandemia, mais de 100 mil mortes e etc., o que ganham ali na remuneração do cargo não compensa. E essas pessoas já prepararam o caminho delas para quando deixam esses cargos, né? Então, eles ficam ali um tempo, preparam e saem para usufruir das medidas, né? Das medidas que se empenharam para aprovar. Então, eu não vejo como desmonte, eu vejo como uma atitude assim, que dentro desse modelo errado está na lógica deles. Esse modelo é isso. A corrupção, ela tá intrínseca nesse modelo errado. Sabe? E essas atitudes aí de participar um tempo do governo, incentivar a aprovação de algumas medidas que depois vão beneficiar os próprios setores dos quais essas pessoas participam, isso é mega corrupção, isso é imoralidade, né? Então, assim, é a podridão do sistema, tá? Isso aí é a podridão do sistema. Sabe o que é mais impressionante, Maria Lúcia? É que esse pessoal sai do governo já com lugar reservado no mercado. O Mansueto Almeida, que até o mês passado ocupava o Tesouro Nacional, será o novo economista-chefe do banco BTG Pactual, aquele mesmo que comprou uma carteira de créditos do Banco do Brasil a preço de banana e teve como sócio fundador o próprio Paulo Guedes. É muita cara de pau, Maria Lúcia. Esse pessoal nem faz questão de disfarçar os crimes contra a economia brasileira. Exatamente, Anderson. É como eu vim comentando, olha, os serviços prestados pelo Mansueto, porque ele não assessorou só agora o governo Bolsonaro, né? Ele já está lá há mais tempo, ele foi o fiador da emenda do teto de gastos como algo necessário, né? Mentiu para a população de que era teto de todos os gastos. A dívida está fora do teto. Essa medida do teto de gastos congelou todos os gastos sociais em saúde, em educação, assistência, previdência, está tudo sob teto. Para aumentar na saúde, tem que tirar de outra pasta. Para aumentar na educação, tem que tirar de outra pasta, porque tem um teto ali, não pode aumentar. Também sob teto, todos os gastos em todas as rubricas da estrutura do Estado. Então, esse desmonte do serviço público
com ausência de reposição, né? O pessoal aposenta e não tem reposição. O serviço deixa de ser prestado, deixa de ser executado, e aí abre para terceirizações, para sucateamento, não é? O desmonte que nós estamos vendo no serviço público é impressionante. E aí, o que ficou fora do teto? O gasto financeiro com a chamada dívida pública. Então, essa emenda do teto foi um serviço aos bancos impressionante, porque amarrou todo o financiamento do Estado, amarrou todo o serviço público prestado à população e deixou livre o gasto com a chamada dívida pública, que beneficia principalmente os esquemas, né, do sistema financeiro aí, que usa a dívida pública para fazer a transferência de recursos que eu já expliquei. Então, o Mansueto prestou um grande serviço aí ao seu, o principal fiador, né, dessa emenda do teto, lá naquela época, lá no governo Temer ainda, que conseguiu aprovar. Nós, da Auditoria Cidadã, na época, fizemos até denúncia no Senado e, infelizmente, naquela época, poucas entidades perceberam o que estava por trás dessa emenda do teto, né? Agora, nessa campanha, a gente está colocando ali no tabuleiro, porque agora eles já viram. Agora, depois de poucos anos, já viram o impacto. Já pensou por 20 anos? O que essa emenda vai fazer se não virar esse jogo? Então, como você falou, preparam o lugar usam, né, o cargo público para preparar os seus lugares. Isso aconteceu com vários. Você se lembra do Pedro Malan? Pedro Malan foi ministro de Fernando Henrique por 8 anos, depois de ter sido o chefe da Comissão de Dívida Externa, que fez aquela negociação do Plano Brady em Luxemburgo, que trocou 90% da dívida externa, que era contratual e estava suspeita de prescrição, dívida morta, foi trocada ali em Luxemburgo, paraíso fiscal, por novos títulos. Quer dizer, a própria mídia na época chamava de título podre, porque era podre mesmo, era título decorrente de dívida prescrita, morta. Então aquele título era podre, título que não poderia ser negociado em nenhuma bolsa de valores do planeta. O que o Banco Central fez? Aceitou esses títulos em troca de dívida interna, que na época, no início do Plano Real, pagava juro de quase 50% ao ano. E o governo ainda aceitou também esses títulos na compra de empresas privatizadas. Metade da Vale do Rio Doce foi paga com esses títulos podres. Então, você imagina o serviço que o Malan prestou, e depois dos 8 anos de Fernando Henrique, naquela privatização toda. O que aconteceu depois disso? Ninguém mais escuta falar dele. Ele tem um cargo vitalício lá fora. Não sei se é no FMI ou no Banco Mundial. Eu sei que ele está lá nos Estados Unidos. Vida boa, o resto da vida. Ele e as gerações dele garantidas. Às custas da entrega do patrimônio nacional, da entrega das finanças públicas, porque naquela época, aquela negociação da dívida externa envolveu 90% da dívida externa, quando a gente nem possuía dívida interna. Então, assim, negociaram aquela obrigação que todo mundo sabe o impacto, né, da dívida. Todas as privatizações foram justificadas para pagar aquela dívida ressuscitada, tá? Então, não é brincadeira, não. Pessoal, joga pesado, viu? E se a sociedade não acordar e virar esse jogo, tá aí, ó, tá continuando. Agora, estão entregando a Petrobras esquartejada, estão entregando Banco do Brasil, Casa da Moeda, então é urgente virar o jogo. Para tentar blindar o Paulo Guedes, Maria Lúcia, nos últimos dias o Bolsonaro defendeu as privatizações e afirmou que a responsabilidade e o teto de gastos são o norte do governo.
O ministro da Economia chegou a afirmar que furar o teto de gastos, conforme aconselham alguns auxiliares do presidente, é o caminho para o impeachment. Fato é, Maria Lúcia, que essa emenda constitucional 95 é um dos principais motivos para essa crise de saúde que o país enfrenta atualmente. Sim, sem dúvida. Esse teto aí, como eu falei, amarra tudo, não é? Agora, eles não podem mudar esse teto porque eles começam a sair do modelo deles, né? E o modelo deles de produzir escassez está amarrado no teto. Como é que eles produzem a escassez? Com o teto de gastos, com a escassez de moeda, com as operações, o abuso das operações compromissadas pelo Banco Central, que tira a moeda de circulação e gera escassez. É o modelo errado que está aí, é o modelo da escassez. Não é? Por isso que eles querem também, além de manter o teto, Anderson, eles querem a independência do Banco Central, a autonomia. Para quê? Para criar um Estado banqueiro à parte. Não é? O Banco Central absorve aí os títulos do Tesouro e o povo que paga a dívida, mas ele que ganha o juro. Não é? E quer ficar independente para ter autonomia para continuar regulamentando e não ser incomodado pelo judiciário, porque ele é autônomo, pelo legislativo, que não precisa de legislativo para fazer norma, porque ele é autônomo, e também pelo executivo. Caso venha algum presidente que não concorde, não vai poder demitir diretoria do Banco Central. É assim. Então, o povo tem que acordar, tem que entender que nós estamos sendo roubados, muito roubados por esse modelo que está aí, e que não podemos continuar compactuando com isso, porque senão a gente fica aí atacando um ou outro personagem, achando que o problema está naquele personagem, gastando todas as nossas fichas e energias ali no combate a determinados personagens, e não vai resolver nada, porque vão tirar um personagem, vão colocar outro e o modelo continua. Não é? É por isso que nessa campanha nós queremos focar muito para que o povo compreenda as medidas, os seus impactos e como essas medidas implementam um modelo de escassez que, como a gente fala na campanha, não combina com a abundância do Brasil. Para encerrar, Maria Lúcia, você vislumbra uma possibilidade de melhora da nossa economia com essa reabertura gradual das atividades com a pandemia ainda no seu patamar mais alto? Olha, Anderson, a gente sabe que os comerciantes, né, estão fazendo uma pressão enorme para reabrir porque não tiveram acesso a crédito, né? Os bancos ficaram com o dinheiro empossado, ganhando mais ainda com a remuneração da sua sobra de caixa e não liberaram o crédito para as empresas. Então, as empresas estão assim, principalmente as pequenas, né, as menores, estão no sufoco, precisando mesmo abrir para ter alguma chance de sobrevivência. Porém, o risco é imenso. E eu não estou chutando esse risco, basta olhar o que aconteceu com a classe mais empobrecida, que foi justamente a que ficou obrigada a não fazer o isolamento, porque não tinha uma estrutura de trabalho à distância, não tinha uma condição de ficar isolado, né? Tinha que sair para ganhar alguma coisa e sair, inclusive, para ficar na fila para receber aqueles R$ 600. Olha as estatísticas. Olha quem mais morreu no Brasil. Justamente esses mais empobrecidos. Então, essa abertura, ela coloca a população num risco enorme, principalmente por causa das deficiências de estrutura hospitalar. Ainda não existe vacina, não tem medicação que esteja dando certo ainda, né, comprovadamente para todo mundo, haja visto o crescimento das mortes. É um risco enorme.
Agora, a gente sabe da pressão que os pequenos e médios empresários estão passando, né? A saída para isso seria crédito com carência e juros zero, enquanto durasse a pandemia, para que eles tivessem acesso a recurso para sobreviver durante a pandemia, não é? E isso é possível. O que o governo está fazendo? Fala que não pode liberar crédito para as empresas, mas libera para os bancos e remunera os bancos. Não dá, né? E isso os grandes jornais não falam. Não é fácil, viu? Se a gente não virar esse jogo, o sacrifício vai só aprofundar. Nós esperamos que os pequenos empresários também percebam a importância dessa campanha para eles. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado por mais essa honra de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo também um abraço. Eu que agradeço, Anderson, pela oportunidade, agradeço a Celeste, o Paulo Passarinho, toda a equipe maravilhosa aí do Faixa Livre, todos os seguidores desse programa, e peço a todas as pessoas para participar dessa campanha, divulgar, levar para os seus respectivos sindicatos e entidades e coletivos, movimentos dos quais participam, para que a gente consiga reunir o maior número possível de pessoas e de forças para virar esse jogo. Para virar esse jogo, vamos precisar de todo mundo. Um forte abraço, um ótimo dia para todos e todas. Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, o nosso horário alternativo, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM novamente conosco para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um bom final de semana e até segunda!